Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Prabhupada Shri Ki Jai. Bom dia, meus queridos, Haribol. Antes de começar a falar, né, hoje vamos falar um verso aqui do nosso querido Bhagavad Gita, como é de costume, né, porque o estudo do Bhagavad Gita não tem fim. Lembrando sempre que a escritura do Bhagavad Gita não é um livro normal, mas ele representa diretamente o Senhor Krishna. Na medida em que você avança em consciência, em compreensão, naturalmente o significado do Bhagavad Gita se expande. Essa é a característica de uma escritura como o Bhagavad Gita, cujas palavras são faladas diretamente por Deus. Cada verso tem um potencial infinito de significado na medida em que você evolui na consciência. E quando você se torna um devoto puro de Krishna, totalmente rendido, quando você lê o Bhagavad Gita, aí você está em contato direto com a energia de Krishna. Você sente Krishna presente no campo de batalha do seu coração, falando diretamente para você, e você se torna Arjuna, que foi a pessoa que ouviu do Senhor Krishna. Então tem essa mística. Começamos a ler o Bhagavad Gita de uma maneira mais intelectual, e aí vamos avançando em serviço devocional, em realização sábia de amor por Deus, e nesse amor o Bhagavad Gita também se expande e vai tomando novos significados. Por isso, que um mestre espiritual ou uma pessoa que já esteja realizada em contato com Krishna, ele vai dar a resposta baseando-se numa pergunta de uma pessoa. Ele vai falar um verso do Bhagavad Gita no grau de significado dentro do nível de evolução que aquela pessoa está. Certo? Uma pessoa que está realizada em Krishna pode entender o nível de espiritualidade daquela pessoa que começou a se render a Deus, a entrar no serviço devocional, ou que seja, como é chamado na linguagem comum, um neófito. Neófito, Assim, o Bhagavad Gita, ele pode ser, assim, discutido, ou argumentado, ou estudado em diferentes níveis.
quando há uma associação de devotos puros de Krishna, o Bhagavad Gita se torna um néctar puro, assim como cantar o santo nome de Deus. Se a pessoa já é um devoto completamente purificado, o canto dele é totalmente superior ou diferente, né, do canto de uma pessoa que ainda está iniciando nas atividades do movimento em direção a Deus. Temos que ter essa consciência que quanto mais nos qualificamos, mais nos purificamos, mais nos envolvemos com a energia, com a potência interna de Deus, através desse despertar da consciência, tudo o que existe em relação a Deus se torna simplesmente evidente. Você começa a ver Krishna no Bhagavad Gita, no Santo Nome, seja no mundo material, nos devotos que já estão mais próximos de Krishna. Então isso é completamente incrível você entender, né? Não adianta você querer argumentar com um devoto puro se você ainda está iniciando na vida espiritual. E daí você tem que ter humildade, né? Como diz o Senhor Krishna no verso 34 do capítulo 4, temos que nos aproximar de uma pessoa que está realizada já em Krishna, vivendo em Krishna, e fazer perguntas, né, relevantes, fazer um serviço submisso, tá? Porque essas pessoas, elas sabem o nível de verdade que pode ser exposto para cada pessoa, porque elas já vivem na verdade, elas já passaram pelas várias, né, intermediações, iniciantes, depois foram intermediários, depois entraram num grau mais avançado e aí adquiriram a capacidade de explicar alguma coisa na linguagem adequada de acordo com a pessoa que está perguntando. De modo que temos que ter muita paciência, né, nesse estudo do Bhagavad Gita. Uma pessoa avançada em consciência não pode dar assim o significado mais profundo do Bhagavad Gita, porque a pessoa que está iniciando ainda é muito rasa, muito superficial, ainda não está sentindo esse amor por Deus. E para falar algo profundo para outra pessoa, essa pessoa tem que estar em estado de amor desperto por Deus, tem que estar rendida, tem que estar cultivando a sua vida para, né, esse propósito de voltar para o mundo espiritual, ou fazer desse mundo material um lugar, né, onde esse reino de Deus se manifeste constantemente, dia a dia. E aqui, por exemplo, quando eu falo o Bhagavad Gita, dentro das palavras que eu vou colocando, há sentidos superficiais e profundos. Cada pessoa, dependendo do nível de evolução de consciência que ela tem, ela vai pegar o que precisa para ela. Igual o mestre Jesus, ele falava, eu falo por parábolas, para aqueles que não tendo o entendimento suficiente, ou somente uma experiência X, né, da vida espiritual, elas possam compreender de acordo com a consciência delas. Mas para vocês, discípulos, né, falando para os apóstolos, que já estão próximos a mim, que já me aceitaram como um mestre, como vocês entenderam que eu estou conectado com Deus e vocês realmente abandonaram tudo para me seguir, para vocês eu falo de uma forma mais profunda, porque vocês estão aptos a receber esse conhecimento exatamente porque vocês se renderam à verdade que eu estou querendo passar aqui. É dessa forma que funciona a atividade, né, da linguagem espiritual. Não adianta você querer falar assuntos técnicos, superiores, metafísicos, né, de super relevância, se a pessoa ainda está engateando na vida espiritual. De modo que esse é o primeiro tópico, né, que eu queria colocar aqui para as pessoas entenderem, né? Elas têm que ser mais humildes
e buscar o conhecimento dentro da sua potencialidade. E aquilo que elas quiserem compreender mais profundamente, elas devem se aproximar de uma pessoa, né, ou de um mestre espiritual, ou de uma pessoa que tem mais realização de Deus, e nessa associação, essa pessoa verificando a pergunta e o exemplo dessa pessoa na prática espiritual, ele vai falar certas coisas para ela. Porque senão ele não pode falar, né? Cada um tem o seu ritmo, o seu processo de evoluir. Tem pessoas que ainda vão levar muitas e muitas vidas para atingir esse ponto de render-se a Deus no ponto ideal. E tem outras que nessa vida mesmo só falta um empurrãozinho para que ela entre já no caminho espiritual com força, avançando, né? Como falo, como um corcel, como um alazão, como um cavalo veloz que vai em direção ao destino. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que eu queria dizer para você que está seguindo na vida espiritual, por exemplo, Krishna ele me deu uma intuição. Às vezes, né, eu tenho a minha casa para mim, né, dentro do meu padrão, do meu jeito de ser que eu gosto, a minha casa é maravilhosa. Então aqui, por exemplo, eu estou na varanda aqui da minha casa, uma varandinha, mas aqui é que eu faço as aulas para Krishna. Então esse lugar aqui se tornou um cantinho sagrado, compreende? E a minha casa também tem toda a estrutura bacana, onde eu posso estar, né, num certo conforto. Então, o que eu quero colocar aqui nessa analogia é que cada um tem a sua casa, certo? A casa pode ser o corpo, você pode fazer exemplo com qualquer coisa. Mas vamos supor que eu fui convidado para ir para um lugar e ali eu vou ficar 2 semanas. E esse lugar não tem um fogão, não tem geladeira, não tem eletricidade. É um lugar cheio de animais perigosos. Assim, vamos colocar qualquer situação que você quiser, que é um lugar que não é agradável, né? Perto da sua casa. Né? Sua casa você tinha todo o conforto e agora você está nesse lugar que você foi convidado a vir, mas aqui não tem nada que tenha aquele prazer de você estar na sua casa. Porém, quando você está nesse lugar e você lembra da sua casa, aí você fala, mas é por pouco tempo que eu vou ficar aqui nessa condição e tudo bem, daqui a pouco eu vou voltar para minha casa. E lá eu vou sentir, então, mais conforto, mais alegria ainda, porque você teve uma experiência contrastante. Compreende? Então, quando você vai para esse lugar, né, que é, vamos dizer assim, ruim, perto do lugar que você estava habituado a viver, imediatamente você começa a valorizar mais o local que você sempre viveu, né? E aí Krishna falando, isso é uma analogia. Agora você veio para o mundo material, esse mundo de ilusão. Mas na verdade, né, Krishna fala, meu filho, a sua casa é aqui no mundo espiritual. Aqui tudo é perfeito, tudo é cheio de felicidade, né? Bem-aventurança, muito prazer, muita alegria, bom humor, brincadeiras, a perfeição, muita consciência, sentido de significado de vida, de sentido de existência completo, conhecimento absoluto. Então, lá na sua casa original, do reino de Deus, onde Krishna nos convida a voltar através das instruções do Bhagavad Gita, lá tudo é perfeito. Se você entende isso, que a minha casa original, o meu local original, é o mundo espiritual. Vaikuntha Loka Dhamma, a dimensão, né, espiritual. E aí agora você está aqui nesse mundo material e você não está entendendo que isso aqui foi só uma viagem, é uma experimentação. Mas se você despertar, se você relembrar tudo aquilo que Deus está falando, né, isso aí lembra muito a história do filho pródigo, que tem na Bíblia, onde Jesus está falando a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, né?
que você saiu do mundo espiritual e está aqui no mundo material, na maioria das vezes sofrendo misérias ou ansiedade, ou a sua vida não tem sentido, doença, velhice, várias encarnações, domínio das trevas. Isso aí é o mundo material, é a energia que contrasta com a felicidade do espírito. E você tendo essa consciência, né, de que não, aqui não é meu lugar. Meu lugar é no mundo espiritual, e lá tudo é pleno. E eu quero abandonar aqui esse corpo e voltar para o mundo espiritual, e eu tenho que fazer por onde para acordar desse sonho, dessa ilusão. E aí que você vai se estimular a fazer a prática espiritual. Só que há um porém, quando você está na prática espiritual e você sabe do mundo espiritual, esse reino de Deus, ele está dentro do seu coração. Você pode atingir, né, o lar espiritual tendo essa realização de Deus, estabelecendo essa conexão divina, vivendo no amor pleno a Deus, né, ou amai a Deus sobre todas as coisas. Quando você vive assim, nesse mundo material, automaticamente você está na vibração do mundo espiritual, e esse mundo material passa a ser um lugar interessante também quando você se torna um sábio, quando você tem discernimento, você tem entendimento, você sabe o que você está fazendo aqui nessa escola, né, planetária, galaxial, universal. Você toma conta da sua vida e não se preocupa mais, porque você sabe que você vai voltar logo, logo para o mundo espiritual. Entende essa analogia? Isso aí cria uma paz em nosso coração, mas você tem que estar sintonizado com o mundo espiritual. E da mesma forma, como o filho pródigo, né? Leiam essa parábola na Bíblia, quem não leu, ele despertou em um momento da sua vida e voltou para o mundo espiritual. E aí ele foi recebido com muita alegria por Deus, porque imagina, ele voltou, e Deus, ele quer que todo mundo esteja lá com seus, né, com seus passatempos, com as suas atividades. Assim como uma galinha, né, gosta de acomodar os seus pintinhos debaixo de suas asas, Deus também, através do seu amor, quer que todo mundo viva com ele lá no mundo espiritual. Apesar dele se expandir, estar presente exatamente nesse momento aqui em nosso coração, porque Deus nunca nos abandona por causa do seu amor infinito, nem estabelece condições para continuar, né, emanando o seu amor incondicional. Então temos que ter ciência disso. Não é questão de você morrer, né, perder essa forma física e voltar para o mundo espiritual. Não é assim, porque Deus, ele já está aqui no seu coração. E daí você vive esse resto de tempo da sua vida física unido nessa consciência e amor com Deus. E no momento da morte você simplesmente só vai abandonar o seu veículo físico, emocional e mental e vai voltar em espírito, com o corpo espiritual, para o mundo, né, espiritual. Então isso é magnífico. Se você tiver um pouquinho dessa consciência, a sua lamentação, a sua ansiedade, o seu medo, tudo isso acaba. Lógico, vai ter sofrimento, vai ter alguma preocupação, né, porque estamos aqui vivendo como um ego desse corpo material. Mas logo, logo tudo isso aí vai acabar. E tem que acabar com você completamente consciente de Krishna, cantando o nome de Deus, sempre falando, né, as palavras do Bhagavad Gita, sempre passando o seu entusiasmo, a sua luz, a sua energia, para que as outras pessoas também possam realizar esse ponto simples da compreensão. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Isso é bem lógico, né? É assim que você tem que se sentir o tempo todo, e não ficar
tentando prolongar a sua vida de ilusão num pretenso futuro que não vai te trazer nada. Não vai te trazer nada. Tudo você vai perder. A cada vida, por mais coisas que você adquira, por mais alegrias materiais que você tenha, ou um corpo saudável, ou um bom karma, tudo isso aí vai acabar. Então você tem que ter bom senso, né? Hoje, agora, o quanto antes, e não ficar fazendo um jogo de roleta russa com a morte, né? Qualquer momento a bala da morte pode te tirar de campo, né? Vamos acordar, vamos assim imediatamente nos conectar com Deus. Se você não acredita em Deus como Krishna, você tem que se unir a Deus de alguma forma, ou não forma, né, como as pessoas acreditam também. Mas tem que ter esse sentimento. Aqui não é meu lugar. Quem sou eu? Eu sou uma parte integrante de Deus. Eu sou um servo amoroso de Deus. E assim tenho que viver nesse mundo como o meu dever, né? Meu dever de alma é viver como aquilo que eu sou. E o que eu sou? Um servo eterno amoroso de Deus. Qual o seu talento? Né? O que você tem? Qual o seu dom que você pode usar nesse mundo aqui para servir a Deus? Certo? Então, por exemplo, aqui eu estou falando de Deus, eu estou usando o dom da minha fala, da oratória, para falar sobre Deus. Outros gostam de cozinhar, outros gostam, né, considerando assim um templo, gostam de limpar o templo, oferecer flores, ajudar de alguma forma, distribuir o conhecimento, expandir aquilo que as pessoas mais realizadas estão falando. Dessa forma, cada pessoa usa, né, a sua energia da forma correta, como um dever para Deus. Certo? Não existe sentido na vida se você não praticar o seu dever de honra espiritual em relação a Deus. Assim como Deus está nos servindo a todo momento, esse serviço supremo, assim também nós temos que servir a Deus como partícula, como centelha espiritual. Temos que acordar imediatamente. E agora vamos, dentro desse contexto que eu falei, ler um verso do Bhagavad Gita, que está aqui, o verso 10 do capítulo 5, né? Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, que é Krishna falando como a gente deve se comportar ou caminhar nesse mundo dentro daquilo que é o nosso dever. Bhagavad Gita vem para explicar tudo isso. Você tem que se aprofundar, tem que saber dessas coisas. E aí Krishna está falando, Brahmani adaya karmani sangam tyaktva karoti jaha lipyate nasa papena padma patram ivam basa. Tradução: aquele que executa o seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa. Assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Olha que verso magnífico que está nos ensinando a como agir nesse mundo para nos libertarmos das nossas ações. Tá? Você agora tem esse corpo material, um determinado tipo de vida, de família, mora num país X, tem uma programação existencial devido às ações que você fez numa vida passada, devido aos seus desejos, ao seu modo de se comportar nesse mundo. Você gerou uma energia, ou seja, você está sempre cocriando a sua própria vida. E nesse momento, você está nessa forma aí, que está ouvindo essa aula, com todas essas configurações que são relativizadas aos desejos que você teve numa vida passada. Certo? Então você teve atividades chamadas
piedosas e atividades impiedosas, ou atividades puras e atividades impuras ou contaminadas, atividades harmonizadas com o desejo de Deus e atividades, né, desarmonizadas com Deus, que se chama as atividades do puro ego. De modo que Krishna, ele está falando aqui que você tem que executar a sua tendência, a sua atividade sem apego, tá? Sempre que fazemos algo desejando o resultado ou desfrutar disso, assim, falando no sentido do ego mesmo, eu fiz isso e quero desfrutar, nu e cru, isso aí é o modo da paixão. E Krishna está falando assim, tudo que você fizer com essa consciência espiritual, com esse conhecimento que o Bhagavad Gita dá, você faz sem apego, porque o apego, ele fortalece o seu ego. Então tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu que fiz, não te falei, né? Eu sabia disso, né? Tem pessoas que falam assim, é o ego isso. Então você tem que entender, não, eu fiz isso pelo poder da inteligência que Deus me deu para fazer. E as coisas só aconteceram porque Deus permitiu que acontecesse. Deus é que está mantendo tudo aquilo que acontece na nossa vida. Por isso que ele se chama Vishnu. Vishnu quer dizer mantenedor, que controla, né, o modo da bondade, onde acontecem coisas favoráveis ao nosso conhecimento. E daí Krishna está falando aqui, aquele que executa o seu dever, né? Falamos que você tem que executar o seu dever como um servo amoroso de Deus. Não tem como fugir disso. Esse é o único dever real do Espírito, porque você eternamente é um servo de Deus. Compreende? Qualquer outro dever que você faça é baseado na ilusão material. É o ego, né? Que acha que tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Você tem, o seu dever é servir a Deus e expandir o seu amor cada vez mais para Ele. Ok? Entendido esse ponto? E sem apego, porque você não pode possuir nada. Não é você que faz. Então tem que tirar esse ego da jogada. É isso que Krishna, Deus, ele está falando aqui nesse verso. Né? Você executa o seu dever sem apego, e depois Krishna fala, entregando os resultados para o Senhor Supremo. A nossa vida, para que possamos nos libertar desse mundo, é que tudo que você faz, né, isso você vai se aprimorando com a sua evolução espiritual, você passa a fazer as coisas em serviço a Deus, entregando tudo para Deus. É isso que Krishna está falando aqui. Enquanto você continuar alimentando o seu ego, né, usando, né, as suas atividades para favorecer a sua personalidade ilusória, você vai ficar preso nesse mundo. Por isso que você está aqui agora com esse corpo material aqui. E está completamente viajando, esquecido de tudo. Então Krishna fala, você tem que compreender que você está fazendo as coisas para agradar a Deus. Não assim que Deus precise ser agradado, mas que é a forma da qual você mexe com a energia de cocriação para que as coisas, né, aconteçam numa ressonância espiritual. Então Krishna fala, pratique o seu dever que você tem que fazer, mesmo do trabalho, da relação familiar, tudo você tem que entender que você está fazendo de uma forma que isso vai favorecer espiritualmente as outras pessoas, ou que você vai fazer alguma atividade que possa ter um cunho mais espiritualizado. Mas tem sempre que pensar, eu estou fazendo para Deus, eu sou um servo, né? Então isso é maravilhoso, essa posição de servo de Deus nesse universo, ou em qualquer universo, é a posição mais elevada que existe. Quando você fala assim, eu sou um servo do Ser Supremo, do Ser que é a causa de todas as causas, que é a origem de tudo, que tudo que se manifesta dentro daquilo que é a manifestação onde eu cocrio, vem da onde? Vem de Deus. E eu estou servindo, Ele é meu patrão, Ele é meu Senhor. Compreende?
Quando você faz isso, Deus no seu coração, imagina, Deus é um patrão assim muito amoroso, amor infinito, né? Ele nem força a barra com você. Ele quer ver esse amor, porque servir a Deus significa amar a Deus. Ninguém pode servir a Deus se esse amor não estiver desperto em seu coração. Não há possibilidade de você se voltar para Deus com entusiasmo ou ter um projeto de vida, né, de liberdade completa da energia material, se você não desenvolver esse amor. E daí a metodologia que Krishna trouxe, como o Senhor Sri Krishna Chaitanya, nessa Kali Yuga em que estamos, ele falou assim, se você ficar cantando o meu santo nome, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele falou, quanto mais você repetir esse mantra com devoção, com carinho, com agradecimento completo, nesse entendimento de que se você recita esse mantra e que esse nome é o próprio Deus presente na forma de som, então esse amor latente que está no seu coração, porque você sempre é um amante de Deus, ele vai se manifestar. Ou seja, você vai sair da influência dos modos da natureza material que te prendem nesse mundo, que criam esse apego. Exatamente esse apego que Krishna está falando aqui nesse verso, para você, né, fazer o dever sem o apego, sem a expectativa de resultados, sem fazer nada de uma forma egoísta. Faça para Deus. Se a coisa acontecer, aconteceu. Se não acontecer, Deus não quis. Compreende? É simples entender isso. Aí Krishna fala, e depois você faz sem apego e entrega os resultados para mim. Sempre, estou fazendo para Deus, estou fazendo bem, mas não sou eu que estou fazendo, eu estou fazendo como um prazer de servir aquele outro espírito que é uma parte integrante de Deus, e Deus está no coração daquela pessoa, então eu estou fazendo bem para aquela pessoa, porque é o meu dever, é fazer coisas amorosas. Assim é lá no mundo espiritual. Em Vaikuntha Lokadam, não tem disputa, não tem competição. Tudo é feito com muito carinho. Tudo é feito assim com muita consideração, né? Eu vejo a outra pessoa como uma parte de Deus e eu sou assim, igualzinho àquela pessoa, só que eu sou um indivíduo vivendo em amor, e quanto mais eu compartilho meu amor com as pessoas, com Deus, com o Srimati Radharani, que é a personificação do amor de Deus, meu amor vai se expandindo, e esse amor expandindo é exatamente aquilo que se chama bem-aventurança, felicidade. E nesse mundo material você só vai poder ser feliz e bem-aventurado se você despertar o seu amor por Deus, e é isso que Krishna está vindo aqui falar no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adore, entende que eu não vou ficar cobrando nada na sua vida, porque eu não sou um carrasco. Deus fala, eu só quero reciprocar o meu amor com você. Temos que acordar para isso. Essa excelente, suprema personalidade de Deus, né, nos explicando isso de uma maneira bem simples. Então, repetindo aqui de novo o verso, presta atenção que isso aí é a forma que você vai se libertar dessa energia material. Você vai fazer as coisas para Deus. E é o próprio Deus que está falando que tem que ser assim. Ele não está exigindo. Mas ele falou, enquanto você ficar usando o seu ego, ou satisfazendo o seu orgulho, né? O seu caráter ambicioso, só a sua luxúria, o seu desejo de desfrutar desse mundo sem reconhecer que Deus é o proprietário, enquanto você continuar fazendo isso, você vai continuar reencarnando em vários universos, em vários planetas, em lugares que você nem imagina que pode ser bem pior do que esse que você está aqui agora. Então Deus está falando, aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, que é Ele, não é afetado pela ação pecaminosa. Krishna está falando aqui ação pecaminosa. O que é? O que é o pecado? Pecado é toda atividade que você faz baseada no ego, sem reconhecer
que tudo é a presença de Deus, que você é um servo eterno, amoroso dele, e que, portanto, eternamente você tem o dever de agir nessa posição de servo de Deus. Por isso Krishna fala que, a não ser, né, através do serviço devocional, ninguém pode conhecê-lo como ele é, como essa pessoa suprema, Krishna. Então o seu dever nesse mundo, e cada um de acordo com o seu talento, é prestar serviço devocional a Deus. É essencial. Se você não fizer isso, você está servindo a Maya, a ilusão. Você é um servo, sempre é um servo. Entende? Você nunca é o Senhor. Quem pensa que é o Senhor é o ego, é o egoísmo, é aquele que é apegado, é aquele que quer possuir, é aquele que quer desfrutar, sem reconhecer que Deus é o desfrutador supremo, é o proprietário supremo. E agora você está nessa forma física porque você continua com o seu ego, continua relutando na vida espiritual, você é um preguiçoso, é um procrastinador, você não quer se render a Deus, aí você racionaliza, você é um hipócrita, entendeu? Se fazendo de bonzinho, de santinho, ou de sábio, que tem uma boa oratória, ou que tem um conhecimento assim, relativamente interessante sobre diversas religiões, filosofia, mas você não se rende a Deus, porque você está no ego. O ego te engana a todo momento. O ego é a sua mente se identificando com essa energia material. E quando Krishna vem aqui e fala o Bhagavad Gita, ele vem exatamente para destruir isso. Krishna é o destruidor dos egos. Tá? Então você tem que entender isso, né? A gente vê em várias figuras da mitologia indiana, né? O Deus pisando-se na cabeça de alguma outra criatura, e essa cabeça é o ego. Tá? O ego nem existe. O ego é uma interpretação da mente que esqueceu do espírito, que esqueceu de Deus, que se tornou um ateu, que vive uma vida vazia, né? Uma vida vazia de sentido divino e acha que é feliz. Então essa aí é a armadilha suprema. Ou pessoas também que acham que são Deus, que não existe Deus, que ela é Deus. Essa é a armadilha que destrói completamente a sanidade da alma, do espírito. Temos que ser, né, ousados hoje, imediatamente, começar a nos associar com Deus em nosso coração, meditar assim, nem que seja 15 minutos por dia, cantar uma volta que seja da Japamala, ler um verso que seja do Bhagavad Gita, conversar um pouco com devotos mais realizados, fazendo perguntas inteligentes. Temos que ativar a nossa curiosidade do espírito, mas as pessoas, elas estão completamente distraídas, completamente desviadas do caminho espiritual. E isso é o que Krishna está falando aqui nesse verso, né? Não é afetado pela atividade pecaminosa quando você entrega todos os resultados para Deus, né, o Senhor Supremo, executando o seu dever sem apego. Compreende? Quando você está sempre lembrando de Krishna, quando você está sempre nesse sentimento de que entendo que eu sou uma parte integrante de Deus, que tem que estar conectado com Ele 24 horas, né, com essa essência do amor que irradia do meu coração místico, então as coisas vão começar a acontecer perfeitamente na sua existência. Mas quem quer ouvir sobre isso? Poucas pessoas estão interessadas em ouvir sobre Deus, porque isso significa, né, mudar o paradigma, mudar a estrutura da mente, onde essa pessoa já está viciada, condicionada, com essa programação das trevas, que cria uma normalidade emocional, psicológica, que é uma liberdade falsa. Você está cada vez mais escravizado, mas tem esse sentimento de liberdade, esse sentimento de ser livre, né?
se torna, na verdade, uma espécie de libertinagem. E a pessoa começa a ser um ofensor de Deus, um ofensor, né? A tal ponto de negar essa força suprema, essa inteligência infinita que está mantendo toda essa estrutura física, universal, astral, psíquica, intuicional. Assim, tudo Deus está mantendo isso tudo perfeitamente com leis, assim, uma ordem de uma excelência tal, com uma administração tão assim correta, honesta, mas não entendemos porque somos assim muito insignificantes na nossa compreensão. Recebemos o mantra, o Mahamantra, recebemos, né, diretamente Deus para cantar, recebemos o Bhagavad Gita, mas não temos a tendência de entender o que é isso, porque estamos interessados em praticar atividades pecaminosas, porque estamos oferecendo tudo que fazemos para o nosso conceito egóico de vida, que quer se dar bem, que quer ser o melhor, né? E achamos que dever é seguir só o que o governo está falando. E não é isso. Dever, no sentido real da palavra, é servir a Deus com amor. Agora que você ouviu essa aula aqui, com certeza eu sei que você vai mudar completamente o seu modo, né, de pensar. Se você quer realmente se libertar dessa energia material, se você não quer ser mais afetado pela reação pecaminosa, então você tem que seguir isso que Deus está falando. E ação pecaminosa não significa só fazer coisas negativas e ruins, não. Ação pecaminosa significa que você faz coisas sem considerar Deus, sem entregar essa ação para Deus. Muitas vezes você foi uma pessoa muito boa na vida passada, só fez coisas que favorecessem as pessoas, mas você não tinha essa pegada de que você tem que fazer as coisas para Deus. Então, a atividade pecaminosa é atividade boa ou ruim, mas desvinculadas desse entendimento espiritual que eu estou falando aqui. Você tem que fazer tudo para Deus. É lógico que, dentro do possível, você só vai fazer coisas boas, né? Não vai fazer uma coisa negativa, oferecer para Deus. Você tem que fazer coisas baseadas no amor que está desperto no seu coração. E quando você está com Deus, você está apegado a Deus. O apego a Deus faz você se desapegar de todas as outras coisas. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Como Deus é todas as outras coisas, quando você está, vamos dizer assim, em aspas, em posse de Deus, por meio da essência do amor que você sente por Ele, naturalmente tudo nesse mundo é Deus. Te pertence, você é um filho de Deus, você é um herdeiro do universo. E você fica muito tranquilo em relação a isso. Essa é a consciência que tira todo mundo da lamentação, da ansiedade, do sofrimento. Temos que entender isso aí profundamente. Então, nesse verso, é isso que Krishna está nos comunicando, né? Krishna quer que a gente volte para o mundo espiritual e quer que a gente saiba, né? Ele quer que a gente saiba como agir nesse mundo sem que a gente fique preso às nossas ações incorretas que estão fazendo a gente ficar reencarnando nascimento após nascimento. Ou você quer continuar aqui nesse mundo por mais 100 trilhões de anos? Depende. Aí vai continuar a lamentação, sofrimento, a miséria, velhice, nascimento, morte, né? Tentativa de ser feliz numa atmosfera que é a energia material, que você nunca vai ser feliz. Você não pode ser feliz na ilusão. É igual um sonho, você está sonhando que você está feliz, aí de repente você acorda, não tem aquele sonho, aquela felicidade não existe. Compreende? E Krishna fala, eu estou no seu coração como o Senhor Vishnu, junto com a minha energia Lakshmi, da opulência suprema. Venha para cá, fique comigo aqui, nesse cantinho da sua inteligência, né, da sua consciência. E aí vamos manifestar, co-criar um mundo maravilhoso, onde você vai ser meu instrumento para falar sobre mim,
onde você vai levar essa mensagem gloriosa para, né, pelo menos para aquelas pessoas que realmente querem se libertar desse mundo. E aí, depois que Krishna fala esse verso, né, no final ele fala assim, né, vamos repetir só para pegar o exemplo que ele dá. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa. Aí vem o exemplo. Assim como a flor de lótus não é tocada pela água. Ou seja, a flor de lótus, ela está na água, essa flor de lótus representa, né, o espírito que nós somos, tá? Ela, apesar de estar na água da energia material, e o seu caule também está, né, a sua raiz, né, que faz a parte física, emocional, está dentro da água, a flor de lótus, ela está fora da água. Então, olha só que exemplo, você tem que saber viver assim, você tem que estar no mundo, mas não ser ou não estar em ressonância apegada a esse mundo. E aí a flor de lótus, ela fica em cima da água e a água não toca as pétalas dela. E essa flor de lótus, ela está fazendo o quê? Ela está virada para o sol. Entende? Então esse sol é a presença de Deus no seu coração. É o santo nome. É a meditação em Cristo nos seus passatempos. É a associação com os devotos. Enfim, tudo aquilo que é relacionado com Deus é esse sol no qual a flor de lótus está aberta dentro da água, que não é, mas sem tocar a água, que é a energia material. Porém, esse é o exemplo que Krishna está tentando, assim, na analogia, nos mostrar. Observe a flor de lótus. Ela nasce da lama, o caule dela prossegue, né, dentro da água, mas quando ela floresce, ela está acima da superfície da água, sem tocar a água, voltada para o sol. Krishna fala assim, você tem que viver nesse mundo, apesar de você estar aqui na água, você tem que estar executando o seu dever, satisfazendo a mim, e mantendo isso, você não comete atividades pecaminosas, que são atividades onde você faz coisas só para satisfazer o seu ego, para você competir nesse mundo, para você tentar ser o melhor, com orgulho, com soberba, né? Então, Krishna está falando, então você tem que ser como essa flor de lótus, que está na água, mas não está na água. Ela está lá no sol, está lá focada no sol. E Krishna fala, você tem que focar, pensar sempre em mim. E aí você vai passar por esse mundo material sem se contaminar com as qualidades materiais, o modo da paixão, da bondade e da ignorância, e vai se libertar. Então a flor de lótus, ela já está liberta mesmo estando na água, e você pode viver livre nesse mundo estando, né, aberto ou florescido, né, ou fragrante, oferecendo tudo para esse sol que é a vida da sua vida. Então o exemplo de Krishna é sensacional, você tem que pensar nessas coisas. Ou seja, a atividade de cada espírito nesse mundo é nascer nessa forma material, certo? E usando a inteligência, ela ir crescendo, né, na forma desse caule. E quando você vai chegar no seu plano superior de compreensão e de autorrealização, você se expande como uma flor para o sol. E daí você já não se envolve mais com essa energia material. Você se torna um devoto avançado de Deus, um devoto puro, um mestre, um guru, chame você o que quiser esse nome. Você está vivendo uma vida desconectada da energia material, mas ao mesmo tempo você está vendo tudo o que acontece no mundo material sem se apegar, sem se perder nisso. Você dissolveu o ego. Isso é a vida espiritual. É você tirar esse engano de você se identificar com a energia material. E essa, Krishna fala, é a prática constante, todos os dias, prática constante. Você tem que entrar no seu coração, você tem que perceber quem você é, você tem que cantar o nome de Deus, que é a prática para essa Kali Yuga mais fácil.
Você tem que pensar, usar a sua mente, o seu intelecto para servir a sua alma. E usar a sua alma, que é a sua parte funcional de ação aqui nessa personalidade, para essa alma servir ao espírito que você é. E o espírito que você é tem que aprender a servir a Deus, que é a alma, né? Que é o espírito do seu espírito, é o espírito supremo. Fazendo assim, você está em equilíbrio completo nesse mundo, né? E aí você não tem como não adquirir o sucesso máximo, a vitória, a opulência. Você vai ter poder extraordinário nesse mundo, conforme Krishna fala no Bhagavad Gita. Você vai cocriar o que você quiser. E cocriar no amor, na servilidade a Deus, é a perfeição da vida. Espero que vocês tenham entendido isso, assim, de uma forma, não tem como eu falar de uma forma mais simples isso. Krishna também está dando o exemplo aqui da flor de lótus. Meditem nisso. Ou quando você entrar em meditação, imagina que você é essa flor de lótus voltada para o sol e que a água é energia material e que você não precisa, você não vai tocar a energia material quando você estiver na energia espiritual. Faça todo o sacrifício, todo o esforço para desabrochar como essa flor de lótus. A flor de lótus, ela é um símbolo da pureza, né? Por isso que Krishna é sempre representado, né? Vishnu, em cima de uma flor de lótus, representa a pureza da existência. Tá? Então aqui vamos tentar falar aqui o significado também aqui de Srila Prabhupada, alguma coisa. Aqui Brahmani significa em consciência de Krishna. Em essência, o mundo material é uma manifestação dos três modos da natureza material, tecnicamente chamada pradana. Então, pradana é essa energia inicial antes que os universos, né, se manifestem. Os universos vêm da onde? Do pradana, que é a energia inicial. E essa energia inicial é constituída dos três modos da natureza material, que constituem tudo o que existe, tudo que é manifesto. Terra, água, fogo, ar, os semideuses, né? Os sentidos, a mente, a inteligência, tudo vem desse pradana, que é uma energia inicial, onde Deus, quando olha para essa energia, tudo começa a ser criado. Então Prabhupada está falando aqui, em essência, o mundo material, em essência, da onde vem tudo, né? É constituído dos três modos da natureza material. Por isso temos que estudar lá o 14º capítulo do Bhagavad Gita. E aí Prabhupada continua falando aqui, do mundo material, tudo é uma manifestação do Brahman. Tá? Brahman é essa energia que emana de Deus, no qual o próprio Brahman, o próprio Pradana está dentro desse Brahman. O Brahman é essa energia que até é usada no símbolo Om. Om é esse Brahman. É essa energia original, onde Deus manifesta tanto a existência espiritual como a material. E aqui Prabhupada está falando que no mundo material tudo é uma derivação, uma manifestação desse Brahman, que é a energia de Deus, logo tudo essencialmente é Deus. A gente vê a diferença nos objetos, né, ou nas emoções, ou nos pensamentos, porque a gente tem esse ego que divide as coisas. Então temos que aprender a ver Deus em tudo, certo? Então, Prabhupada está falando aqui, e embora os efeitos oriundos desse Brahman se manifestem diferentemente, eles não são diferentes da causa. Tá? Então, como você sabe que tudo essencialmente vem da energia de Deus, tudo que se manifesta, apesar de relativamente diferenciado por causa dos nossos sentidos, é a mesma coisa que é esse Brahman mesmo. É Deus, é a energia de Deus. E esse é o conhecimento que vai fazendo você se aproximar desse entendimento absoluto da existência divina. Temos que ter essa concepção.
ao olhar o mundo externo, ao meditar, ao pensar em Krishna, em Vaikuntha Lokadama, em Vrindavana, né? Tudo é essa energia do Brahman como a substância, o pano de fundo onde tudo se manifesta. Ok? Aí Prabhupada fala que no Ishopanishad afirma-se que tudo se relaciona ao Senhor Supremo, ou Krishna. E assim, tudo pertence somente a Ele. Como tudo é de Deus, e tudo que se manifesta vem de Deus, tudo pertence a Deus. E se você não reconhece isso, e fica no ego, fica apegado, e usa o seu dever para satisfazer apenas a você mesmo, a sua falsa concepção do eu, naturalmente você vai só fazer atividade pecaminosa e o resultado disso é que você vai ficar preso a essas formas materiais, que é exatamente isso que Krishna vem nesse mundo material, né, dar a dica de como nos libertarmos dessa consciência de engano, de ilusão, tá? Então tudo pertence somente a Krishna, ao Brahman Supremo, né? Quem sabe de fato que tudo pertence a Krishna, que Krishna é o proprietário de tudo e que, portanto, tudo está ocupado no serviço do Senhor, de certo, nada tem a ver com os resultados de suas atividades, quer virtuosas ou pecaminosas. Compreende? Tudo, se você entende que tudo é Deus e que você usa a sua vida para ascensionar a sua consciência, para estar tentando de alguma forma voltar para Deus nesse sentimento de avidez do coração, aí você compreende que tudo que você faz aqui nesse mundo está sendo gerenciado pelos modos da natureza material, pelo pradana, que se origina do Brahman, que é essa energia de Krishna. E aí tudo fica muito simples, né? De você viver aqui nesse mundo material, entendendo que esse mundo material não é material, é uma derivação do Brahman, numa dimensão, vamos dizer assim, mais grosseira. Então Prabhupada continua, até mesmo o corpo material de alguém que lhe foi dado pelo Senhor Supremo para executar um determinado tipo de ação, pode ser ocupado em consciência de Krishna. Tá? Então Deus te deu essa forma humana para você, dentro do seu talento, usar essa ferramenta, que é uma ferramenta para você ter autoconsciência, usá-lo em favor, né, em detrimento da sua evolução e para servir a Deus. Para que você se encaixe no dever perfeito da alma, no Sanatana Dharma, no seu Dharma eterno, na sua forma de agir corretamente, de acordo com aquilo que é a sua situação eterna de se movimentar dentro da sua existência, no âmbito assim, infinito, né, de expansão amorosa. Tá? Então, Prabhupada fala, né? Então, ele está além da contaminação das reações pecaminosas, que é o que nos mantém presos nesse mundo. Exatamente como a flor de lótus, que embora permaneça na água, não se molha, não se envolve, não se apega, não pensa, eu que fiz isso, eu que estou conseguindo isso. A flor de lótus entende, Deus está fazendo, eu sou grato que eu sou o poder de Deus em ação, eu sou o amor, eu sou a sabedoria divina. Deus age através de mim para que eu cocrie um mundo perfeito. Né? Como dizia o Mestre Jesus, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Então, para você ter essa perfeição, você tem que estar conectado em amor puro por Deus. Assim, a flor de lótus, ela não se molha, né?
Esse exemplo é muito incrível, né? Krishna falando, não se preocupe, se você estiver em mim, rendido aos meus pés de lótus, mesmo vivendo nesse mundo, nesse caos, nessa Kali Yuga, nessa mentirada toda que existe no mundo, você está além, né? Está numa posição transcendental. E ao mesmo tempo você entende toda a mentira, toda a ilusão. Você acaba até se divertindo com isso, né? Com as mentes obtusas que deixam de se render a Deus para se render a esse sonho, esse maldito, né? É um sonho horrível, é um pesadelo viver nesse mundo sem a consciência de Deus. Todo mundo assim, tentando, está se sufocando dentro dessa água, desse oceano de energia material, assim, querendo, né, respirar uma alegria, algo que cause um bem-estar, mas não consegue. E Krishna vem aqui e fala, é só você agir corretamente para cocriar coisas que tragam a dimensão espiritual, para que o reino de Deus se manifeste no seu coração, para que o mundo espiritual possa ser expandido por você através desse mundo. As pessoas não estão interessadas, né, nisso. Querem ficar se matando aí por causa de religião, discutindo filosofia, política, tantas outras coisas, né, absurdas que estão acontecendo, que acontecem, né, na energia material. Isso é risível, isso é risível. E ao mesmo tempo drástico. Temos que nos voltar para Deus imediatamente. Hoje, pegar a japa, a mala e começar a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por favor, Deus, me ocupa a seu serviço, né? Me coloca, faz que o dever da minha alma seja satisfazer os seus pés de lótus. Ó, Krishna, que interessante, você é meu amigo supremo, nunca me abandona, está aqui agora no meu coração, me trazendo, né, a felicidade, a bem-aventurança, que eu possa estar sempre ligado com você, com essa amizade, com essa queridagem, lembrando que você é a fonte de tudo, que você é a alma da minha alma, a vida da minha vida. Deus, como eu sou grato, gratidão, gratidão, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, né, nos dai a cada dia, porque é só Deus que está fornecendo tudo para a gente, Ele sabe tudo que a gente precisa. Então tem que tirar o ego, o medo do futuro. E eu? O que vai acontecer comigo? Oh, e a velhice? E a morte? Entende? Preocupação atrás de preocupação. Esse medo. Oh, o que será de mim? Né? Aí vem o Mestre Jesus e fala, não vos preocupeis com amanhã. Vocês estão se preocupando com o quê? Tenha preocupação só com o que está acontecendo agora, pelas coisas que você está produzindo com sua mente. Se você está tendo alguma preocupação negativa agora, foi você que produziu. Se você tem uma vida boa e maravilhosa, você que produziu. Então, mestre, né, quem atinge essa conexão com Deus, entende, eu tenho só que me preocupar essencialmente em amar a Deus sobre todas as coisas. E o resto é uma diversão aqui, na ilusão que você está vendo, que você não está se envolvendo, você não está sofrendo com a existência, mas você está querendo levar a realização que Deus colocou aqui no Bhagavad Gita, a realização que Ele te deu no seu coração. E nesse amor você começa a caminhar nesse mundo, sem impor nada a ninguém. Você fala para as pessoas. E fala assim, tenta seguir pelo menos aí 1 mês, 2 meses, o que eu estou falando aqui. Leia todo dia o Bhagavad Gita, canta o nome de Deus, certo? Medita no divino, fique em gratidão, para ver o que vai acontecer na sua vida. Não adianta ficar reclamando, não é questão de terapia não, é de sabedoria mesmo, certo? Então, por mais que você fale, a pessoa que está sob a influência dos 3 modos da natureza, principalmente paixão e ignorância, elas ouvem, acham bonito, interessante, mas não praticam e continuam e seguem a sua vida com aquele estado de que falta alguma coisa, né?
com esse vazio existencial. De modo que você já é uma flor de lótus, essencialmente. Fique, né, ansiando pelo sol do seu coração, que você vai desabrochar e logo, logo você vai sair do envolvimento da vida material. Isso que significa autorrealização, samadhi, nirvana, chame o que você quiser. Você sempre está ligado com Deus, não existe tempo algum em que isso não aconteça. Você pode pensar o contrário, mas é porque você está em ilusão. Você está vivendo como algo que você não é. E você está tendo crenças em Deus que são frutos da sua imaginação. De modo que o Bhagavad Gita é Krishna vindo diretamente falando: olha aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, faz isso, segue assim. E ele ainda coloca as palavras das perguntas na boca de Arjuna para que tudo fique totalmente esclarecido. E aí, quando a gente vai dar o Bhagavad Gita para uma pessoa ler, ela fala: não, isso é hinduísmo, isso aí é do demônio, sei lá, cada pessoa pensa de um jeito, né? Dessa maneira, né? As palavras de Deus, o manual para você aprender a sair desse mundo, mas as pessoas, elas ficam 10 horas vendo futilidades, uma novela, esses programas aí de BBB, sei lá, programas de fofoca, ou vendo coisas de política, que é tudo uma mentirada trevosa. Fico horas e horas e horas, e Krishna fala: lê aqui o Bhagavad Gita, perde aí uns 4 dias da sua vida, lê uns 5 versos por dia, e a pessoa não tem nenhuma curiosidade, ou começa a ler e imediatamente abandona a leitura, porque, isso é muito chato, minha mente, ela gosta de desfrutar do mundo, minha mente, ela gosta de drogas, de rock and roll, de sexo, de ver entretenimentos. É isso que a mente é, a sua mente que te escraviza. Você está perdido nos seus pensamentos, né? Tem até uma música, eu lembrei agora, né? Perdido em meus pensamentos, é que me encontro tão só. Né? Sozinho, né? Você está sempre sozinho, perdeu Deus. Solidão absoluta. Você pode estar rodeado de milhões de amigos, ter milhões de propriedades, ser o bilionário desse mundo, mas você está sempre só. Está triste, né? Entra em depressão. Porque você tem tudo, mas não tem nada. Não tem nada. Tudo que você obteve, que é o sonho de qualquer pessoa, né, chamada assim, pobre, agora você tem tudo e não tem nada. Você sentiu que você está mais vazio ainda. Então tem que acordar, parar de mimimi, ir na direção de Deus, aqui agora. Deus está no seu coração, seu melhor amigo, o ser mais íntimo, a fonte de toda a felicidade, de toda a alegria que você busca. Mas aí você fica vacilando. Atividades pecaminosas. Isso que Krishna fala que é atividades pecaminosas. Prabhupada vem e fala assim, no Gita 3.30, o Senhor também diz que Mai Sarvani Karmani Sannyasa. Renuncie a todos os trabalhos e ofereça-o a mim, Krishna. Então Krishna está repetindo no Bhagavad Gita. Renuncia a tudo aquilo que não vai te trazer nada. Renunciar nesse sentido de apego, né? Oferece tudo a mim. Viva comigo. Entenda que eu aqui estou fazendo tudo na sua vida. Você só está manifestando os seus desejos porque eu sou a substância por trás de tudo aquilo que se chama manifestação. E daí você fica muito íntimo com Deus, né? Isso é Bhakti Yoga. União em amor, né, em Bhakti com Deus. É isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Eu só quero o seu amor. Então você tem que pensar em mim, porque eu penso em você o tempo todo. Mas você está muito distraído. Você não percebe a presença e a atenção de Deus para você. Isso é um infortúnio. Isso é um absurdo. Então você prefere negar a Deus. Prefere imaginar uma forma de Deus que seja condizente
condizente ao que o seu ego quer que Deus seja. E Deus vem no Bhagavad Gita, ele está se revelando completamente. Essa é a parte mais importante da sua vida. Estudar o que Deus está falando e viver conforme a divindade. E aí Prabhupada fala, em conclusão, quem não é consciente de Krishna, quem não se rendeu a Deus, age segundo o conceito do corpo e dos sentidos materiais. Mas quem é consciente de Krishna, age segundo o conhecimento de que o corpo é propriedade de Krishna, de Deus, e deve, portanto, ser ocupado no serviço a Krishna, a Deus. Então, quando você se aproxima de um mestre espiritual, o que ele vai fazer? Ele, essencialmente, ele vai te ocupar a serviço de Deus. Isso é mais importante até do que você receber um simples conhecimento técnico ou teórico, né? Então, entenda isso. A alma mais elevada vai arranjar uma maneira de te colocar ocupado nessa consciência divina. E por isso ele fala, começa a cantar o santo nome, ocupe a sua mente, ocupe a sua emoção em sentir o prazer de estar com Deus, ocupe suas atividades físicas, os seus talentos, em tentar, de alguma forma, satisfazer a Deus. Você já tem um talento específico que Deus te deu nesse mundo, então descubra qual é, peça a Deus para Ele revelar para você, ou vários talentos, né? E assim você vai ser feliz. Estando conectado com Deus, você se desconecta do seu ego. E aí você não se envolve mais com esse mundo material e você vai se tornar essa flor de lótus voltada para o sol, sem ter esse contato com a energia material. Mesmo estando na energia material. Estou no mundo, mas não sou desse mundo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Né? Esse verso é muito importante, que é o modo de como você age nesse mundo para se libertar completamente das suas ações que são completamente desarmoniosas ou desfocadas da liberdade que você pretende nesse mundo. Ok? Um beijo no coração, muita luz para vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo!